Ok, começando a gravação agora. Então, vamos apresentar agora. Estamos aqui com 26 participantes, o total dá uns 40, então deve aparecer mais gente ainda mais tarde, daqui a pouco. Tem alguma coisa errada aqui. O que está aparecendo aí para vocês, hein? Só a tela, não está aparecendo o arquivo ainda. Você precisa abrir, Eduardo, o PowerPoint lá, a sua apresentação aí que a gente consegue ver. A gente já está vendo a sua tela. Isso. Agora já estamos vendo aí a tua apresentação. Ok. E aparece a minha imagem também? Aparece na lateral. Ok, então vamos lá. Então, essa é a aula número 2, né, total de 13. Como nós falamos da última vez, a gente vai fazer uma abordagem do macro para o micro, né? Como você sabe, frequência de luz é uma terapia que nós recebemos de seres de luz, pleiadianos, né? São consciências angelicais de outras dimensões. Então, é importante que a gente, nessa nova era, a gente tenha essa compreensão abrangente, tanto do aspecto positivo como do aspecto negativo que a gente ainda tem na dualidade. Então, é muito importante enfatizar, né, que a gente deve pensar fora da caixa. Todos nós estamos aprisionados em caixas que são as nossas crenças, né? É por isso que o Mestre Jesus tem aquela famosa expressão: busqueis a verdade e ela vos libertará, né? E libertará de quê? Libertará das nossas crenças, da nossa mente estrita. Existe uma fábula muito verdadeira, conhecida já, que é a do sapo na panela, que é, nós vamos só tocar nesse assunto, mas a gente perdeu a memória. E esse é um dos maiores problemas da queda da consciência da humanidade atual. Então, como você sabe, o sapo ele tem capacidade de pular, né? Mas foi feita uma experiência colocando ele mudando a temperatura da água lenta e gradualmente, né? Então, acontece as mesmas coisas. As mudanças lentas, graduais e progressivas inibem o seu potencial. Nós temos um potencial divino, nós somos seres divinos. Não é como Jesus disse: vós sois Deus. Mas você tem que testemunhar isso com você mesmo. E você só consegue se você tiver memória da sua sacralidade. E a gente perdeu essa memória e a gente vai entender por que isso. Se você não tem memória, ele permite que você seja manipulado facilmente. Nós vamos também abordar isso na próxima aula em mais detalhes. Existe uma pirâmide famosa na filosofia que foi criada pelo Abraham Maslow. Abraham Maslow foi há 100 anos atrás que ele desencarnou, é considerado o pai da psicologia dos Estados Unidos. Então, ele criou essa
pirâmide de motivações humanas, né? A imagem não está muito boa, mas eu vou acompanhar aqui, a gente acompanha isso. Então, existe uma base da pirâmide chamada de fisiológico, né? Que é roupa, alimento, repouso, moradia, essas coisas. São necessidades básicas. Então, você vê hoje, nessa pandemia aqui, planetária, principalmente aqui no Brasil, que milhões de pessoas, a gente vê nos noticiários, estão vivendo aqui na parte fisiológica, na sobrevivência de um prato de comida, né? E temos uma grande base da população, estimada pela ONU, que é abaixo da linha da pobreza, sem segurança alimentar, de mais de 5 bilhões de pessoas, né? A segunda fase de motivação é a segurança. Então, a segurança do corpo, segurança alimentar, segurança do emprego, da família, da saúde e da propriedade, né? Então, aqui a pessoa, por exemplo, mora debaixo de uma ponte, mora alugado, sem segurança. Então, o sonho dele é a casa própria, né? Então, é a próxima fator de motivação. A terceira faixa é a faixa do amor, do relacionamento, da amizade, da família, da intimidade sexual. Então, você vê que essas duas primeiras aqui, fisiológica e segurança, elas são necessidades de ordem física, né? Material. À medida que você vai passando aqui, nós já vamos entrando num outro patamar chamado de necessidades ou motivações psicológicas. Então, nós temos aqui uma outra etapa chamada de estima, né? Autoestima, confiança, respeito aos outros, ser conquista do respeito aos outros. Aqui entra muito a parte do ego, né? Onde a pessoa quer ser reconhecida como uma pessoa bondosa, como uma pessoa de posses materiais, etc. E existe aqui o ponto de uma pirâmide, que é onde nós estamos, né? Uma quantidade de muitas pessoas que são as necessidades de autorrealização. Então, em termos de realização pessoal, criatividade, enfim, a busca da verdade, né? Vamos dizer assim, o despertar da consciência aqui. Porque nos outros estratos, a pessoa está muito mais voltada para o mundo da matéria, da sobrevivência, do mundo social, do que aquela busca interior. Existe uma coisa muito importante que é o seguinte, eu estou sempre mostrando essa figurinha. Nós temos dois hemisférios, nós vamos estudar isso em profundidade posteriormente. Você observa que o hemisfério esquerdo é o lado racional, que é uma caixa, são várias caixinhas, né, de uma cor só, monocromática, que é o lado racional, o lado lógico, analítico, masculino e yang. E existe o hemisfério direito, que é o lado criativo. Você vê que aqui as pessoas estão de forma lúdica, criativamente, colorido, né? Natureza. Esse é o lado da intuição, da revelação, da espiritualidade, da sensibilidade, é o lado feminino. E quando a gente faz uma associação com o iceberg, ele é muito verdadeira, porque a neurociência diz que o ser humano não usa nem 5% da sua capacidade neuronal. Nós estamos falando do cérebro, dos neurônios, das sinapses, né? Então, é como se fosse você olhar, fazer uma associação com o iceberg
onde a ponta do iceberg é 5%, que é equivalente aos 5% do lado científico do ser humano. Enquanto que o lado 95%, ele está submerso, né? Então, em termos de uma linguagem psicológica, isso aqui seria a parte do consciente e aqui seria o nosso inconsciente, né? Então, a gente vê que o inconsciente é o que domina o ser humano, né? E o que é que fica gravado? De onde vem o inconsciente? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, deixa eu baixar isso aqui. Essa figurinha também já é bastante explorada no curso de frequência de luz, e é importante que a gente tenha essa compreensão clara, né? Não está aparecendo figurinha. O Carlos, está aparecendo aí? Tá, sua tela tá aparecendo. Tem o ser multidimensional e 3 estados da consciência. Então, desculpa, é algum problema comigo aqui, que eu só estou vendo o Eduardo. Quem está falando, por favor? Alceia. Oi, Alcéia. Estou Olha, vendo só você, não estou vendo a tela. Vou ver. você está em computador ou celular? Não, estou no celular. Então, vira ele na horizontal, que talvez resolva, não sei. Tá, mas tudo bem, estou te ouvindo. Ok. Então, nós temos aqui do lado esquerdo, né, a figura de uma pessoa, aí no estado de vigília, depois tem essa pessoa com a projeção astral e tem aqui um ponto aqui em cima que é a sua essência. Então, aqui do lado direito, nós temos os 3 estados de consciência do ser humano, né? O estado 3D, 3 dimensões, 4D, quarta dimensão, que é o estado de sono, e 5D, que é o estado espiritual, o estado desperto. É muito importante que a gente tenha uma clara compreensão disso aí, né? Então, no estado de vigília, que a gente, quando está, entre aspas, acordado, nós estamos a nível do corpo físico-químico, no plano físico, o hemisfério esquerdo é o dominante, como nós já vimos. A influência é da mente inferior, a mente egóica, a mente concreta, né? A frequência cerebral é elevada, chamada de beta. A gente percebe a realidade através dos 5 sentidos físicos, visão, audição, tato, etc. Temos uma percepção direta do ego, a gente não vê a coisa como de forma simbólica, e temos um livre-arbítrio racional, quer dizer, a gente toma decisões racionais e é um mundo de dualidade. Você pode escolher entre os extremos, entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Aqui, em volta do corpo físico, tem 3 corpos sutis, que se chama de aura, campo áurico ou alma, que quando a gente dorme, ela sai do corpo e vai no estado de sono. Isso aqui é um estado natural do ser humano encarnado. Então, a gente vai para o plano astral emocional, a 4ª dimensão. Nesse estado de consciência, já são os corpos sutis, né? Magnéticos, etérico, emocional, mental, que no espiritismo chama de duplo etérico, corpo sutil, corpo bioenergético ou alma. Quando a gente dorme, a gente sai do hemisfério esquerdo e vai para o hemisfério direito, ele fica o dominante. Então, entra a mente intuitiva. Então, nesse estado de consciência, quando a gente dorme, a gente, na realidade, de acordo com a ciência, nós estamos na linha do tempo, chamado tempo individualizado. Então, isso é muito fácil de comprovar com a regressão de memórias, né?
Então, numa regressão de memória, a gente lembra, por exemplo, de vivências ou encarnações passadas. Quando a gente dorme, a gente vivencia isso, né? Essa experiência também é comum quando a gente participa de cerimônia com o sacramento da ayahuasca. Por que acontece isso? Porque muda a frequência cerebral. Vai para alfa, que é o estado de relaxamento, né? Tanto é que a pessoa diz, estou em alfa. Depois a frequência vai para teta, que é uma frequência baixa, o sono leve. Existe uma terapia verdadeira chamada Theta Healing, cura teta, né? Que leva a pessoa a um estado de frequência teta, como se fosse uma hipnose, uma regressão de memória. E tem a frequência delta, que é o sonho profundo, que movimenta os olhos rapidamente, sonho REM. Nesse estado expandido, além dos 5 sentidos físicos, então a gente tem a visão astral, encontra com outras entidades, lembra de vida passadas, muitas outras experiências. E aqui é uma coisa muito importante, porque a percepção já não é mais uma percepção direta do ego, e sim é uma percepção simbólica. Como o Jung definiu arquetípica, é um arquétipo. A gente carrega arquétipos, a gente vai aprofundar um pouco mais esse estudo de arquétipos mais adiante, e os arquétipos a gente carrega de vidas passadas, de encarnações passadas, da nossa tradição familiar, de etnia, de religião, tudo tem arquétipo, né? E também é um estado de dualidade. Você tem bons sonhos, tem sonhos ruins, tem sexo, tem magia negra, tem magia branca, tem tudo, né? E quando a gente desencarna, a gente fica nesse estado de consciência, no plano astral, que aqui no Brasil bastante se estuda isso por conta do espiritismo, da Umbanda, né, que tem conhecimento. Esse conhecimento foi suprimido de forma manipulativa pelas igrejas cristãs, né, pelo catolicismo, evangélicos, desconhecem. E então a pessoa, a grande maioria da humanidade, nesse nível anterior que nós vimos aqui, eles estão aqui nesse nível, né, de dualidade. Opa, é o contrário. O que nós estamos trabalhando com o propósito nesse curso de frequência de luz é chegarmos a despertar consciência. Que esse é o destino de todo ser humano, né? É o estado que nós chamamos de consciência desperta, quinta dimensão, representado aqui por uma simbologia de 2 tetaedros, isso é uma figura dinâmica, chamada de Merkabah, pela antiga Grécia, desculpe, antigo Egito, e é quando a pessoa harmoniza os seus hemisférios, o seu aspecto masculino e feminino, o seu lado racional e o seu lado intuitivo, o seu lado divino. Então, ele é chamado de plano mental superior, ou quinta dimensão. Na realidade, começa na quinta dimensão. É o plano mental superior, que é o plano da verdade. Porque observe que nesses estados inferiores, aqui não tem verdade, aqui tem dualidade. Aqui se fala verdade, se fala mentira. Faz parte do jogo da dualidade, do livre-arbítrio, né? E da lei do karma. À medida que a pessoa vai procurando a verdade, e como é que se procura a verdade? De várias formas, né? Uma das formas é leitura espiritual, meditação, yoga, cursos que levam nessa direção. Então, a pessoa começa a acessar a mente superior,
que é também chamada de akasha. Akasha é uma palavra em sânscrito, significa o éter. Nós vamos falar depois sobre os elementos da natureza. Aqui nós falamos de corpo de luz, estrutura cristalina. A gente vai falar um pouco depois dessa estrutura cristalina depois, que ela, no momento atual, ela choca um pouco a quem está no início da jornada. Os hemisférios estão harmonizados e a pessoa começa a perceber a realidade como ela é. Porque, na realidade, na dualidade, né, isso aqui embaixo, a realidade ela é manipulada, é como se tivesse uma série de véus, né, que a gente viu naquela história na aula anterior da caverna de Platão. Né? A gente não está enxergando a realidade, a gente está sendo manipulado. Então, nesse estado de consciência, a pessoa ela começa a enxergar a realidade como ela é, que em sânscrito, no budismo, é chamado de vipassana. Por isso que tem a meditação vipassana, ou vipassana, que é a meditação que o mestre Buda praticava, né? Debaixo da árvore da sabedoria Bodhi. Então, eu recomendo a todos vocês, quem não fez ainda, que pratiquem, participem, quando tiver liberado, da meditação Vipassana. Você vai ver que experiência fantástica que é. Então, nesse estado de consciência elevado, a sua influência é do eu superior. Porque aqui embaixo é o eu inferior, que a gente é doutor nisso, no ego, né? Os aspectos egóicos do ser humano. O Mestre Jesus, como vocês sabem, eu tenho uma maior conexão com o Mestre Jesus, mas não tenho com religião, né? Não tem nada a ver com religião. Então, o Mestre Jesus se referia ao eu superior, que é uma expressão cunhada pelo grande psicólogo, psiquiatra, místico, Carl Gustav Jung, né? Que ele falou de arquétipo, de sincronicidade, de inconsciente coletivo e de eu superior. Né? Ele bebeu na fonte da sabedoria, da teosofia e do Vedas, tá? Do hinduísmo. O Mestre Jesus se referia ao eu superior como o meu Pai que está no céu. Aí ele dizia, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim. O que significa essa tradução simbólica do Mestre Jesus? Que ele estava permanentemente em conexão, encarnado, com o seu espírito, que o eu superior é o nosso aspecto divino, é o espírito, a nossa essência. Então, Jesus, ele vivia nesse estado de consciência desperto, como grandes avatares, como um Buda, como um Krishna, um Francisco de Assis, né? Que está percebendo a realidade como ela é. Nesse estado de consciência, você tem clareza da sua missão. É uma coisa muito interessante. As pessoas, no nível da dualidade, ele confunde o seu trabalho profissional ou ter uma família como a missão. Não, isso não é a missão. Isso aí faz parte da resolução do karma, né? Ou de uso de algum talento. A sua missão é muito mais do que isso, né? E é importante salientar que a gente só sai da roda de encarnação a partir do momento que a gente desperta a consciência encarnado. A pessoa não deixa de reencarnar a partir da quarta dimensão. Ele tem que despertar no meio da confusão encarnada. A gente vai ver sobre isso depois. E nesse estado de consciência, só tem amor incondicional e verdade. Isso é simbolizado pela chama trina, que a gente vai abordar depois também.
Então, nesse estado de consciência, a pessoa tem uma percepção supramental, considerando o mental inferior, e ele tem uma visão abrangente, transcendente, supramental. E tem a percepção de seres de luz. Na realidade, o primeiro ser de luz somos nós mesmos, a nosso eu superior, a nossa essência divina. Mas existem que poderia ser chamado do nosso anjo da guarda, mas que não interfere, né? O nosso guia espiritual, na nossa essência, é o nosso guia espiritual. Então, frequência de luz, como tantas outras terapias e tantos livros, tantas canalizações, elas estão vindo essas consciências despertas que modernamente, na era atual, se chama de seres de luz. E alguns são bastante já populares, né, entre a humanidade. O mais deles são os pleiadianos, que são consciência das Pleiades. Tem os sirianos, arturianos, são seres que estão procurando ajudar a humanidade. E nesse estado de consciência, a pessoa ele sente um estado de unidade cósmica. Então, ele já não se sente mais separado, né? Ele percebe tudo como uma unidade, que essa é a realidade da natureza cósmica divina, né? Então, a gente vai colocando isso aqui lentamente para as pessoas que estão começando terem uma compreensão maior. Então, aqui eu coloquei em inglês, mas é em português. Então, terceira dimensão e quarta dimensão são estados de dualidade. E o estado superior, de quinta dimensão, é o estado de unidade, oneness. A forma de se comunicar na terceira dimensão com o nosso eu superior na quinta dimensão é através do que se chama hoje, modernamente, da intenção. Então, nas parábolas de Jesus, ele usava a expressão: bate que a porta se abrirá, busqueis e achareis, busqueis a verdade, né? Para dizer isso, porque o nosso eu superior, aqui como fosse um guru, nosso guru interno, ele está em meditação profunda, no estado de êxtase, de samadhi, como se usa no sânscrito, e ele não interfere em nós, no aspecto caído dele, da dualidade. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas se a gente bater na porta, significa que a gente está pedindo ajuda. Então, quando a gente faz uma prece com o coração, quando a gente faz uma meditação, quando a gente pede uma ajuda superior, o eu superior manda uma intuição, uma revelação com muita clareza. Mas para que você receba isso, você tem que estar com o seu chakra coronário harmonizado, com a sua pineal limpinha e o hemisfério direito harmonizado. E é por isso que Jesus diz: quando o discípulo está pronto, nós aqui embaixo, o ego, discípulo, está pronto, o mestre aparece, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer nesse processo de expansão da consciência é a gente ir se purificando, tendo autoconhecimento e expandindo a consciência. Então, eu já fiz centenas de cursos, né, de seminários de frequência de luz em vários países, e eu sempre enfatizo a recomendação dos pleiadianos, que são o pai dessa terapia, eu sou apenas o canal, que eles dizem assim: a expansão da consciência é mais importante do que a própria terapia.
de harmonização dos chakras, etc. Porque quando você expande a sua consciência a um estado holístico de unidade, você recebe as intuições e você vai se purificando naturalmente. Então, realmente, a expansão da consciência é o fundamental, é o essencial, né? É o que a gente deve buscar. E é isso que vai acontecer com toda a humanidade, durante essa era de Aquários, que está começando agora, e a pandemia faz parte desse processo. A gente vai ver isso posteriormente. Eduardo, acho que Sim? tem gente querendo entrar e acho que você tem que autorizar, né? Senão não entra. Então, deixa eu fazer isso agora, um minutinho. Sim, eu coloquei ali no chat. É a Ana, que é do exterior, e a Andréa. Então, deixa lá, peraí. Ok, André. Quem mais? Eu acabei de aceitar, André. Tem mais alguém? É a Ana, que é do exterior, o Shankar. É da zona mais 205, não sei se é Estados Unidos, eu acho. Ok. Conseguiu colocar a Ana? Não, ela não está aparecendo aqui, não. Aparece aí para vocês que tem alguém tentando entrar? Elas estão avisando aqui, né? Deixa eu ver. A Érica Renato ou Renata entrou? Que deve ser daí, deve ser do Pernambuco. 81. Da zona 81. Olha, não tem aparecendo mais ninguém. Eu vou ficar ligada aqui para ver se mais alguém pede, tá? Daí eu aviso. Ok. Peraí que eu acho que tem uma aqui tentando. Opa, entrou aqui agora. Eu ainda não consegui, André. Ah, tá. André veio. Ok. Vamos ter que organizar a chegada até 7h15, viu? 7h45. Muito bem, vamos continuar. Então, deixa eu voltar aqui. Apresentar agora. Tela inteira. Compartilhar. Permitir. Ok, aparece aí as fontes de informação? Sim. Ok. Sim. Então, vamos refletir sobre isso, porque a nossa mente, o ser humano, diferentemente dos outros animais, que já vem com a sua programação prefixada no DNA, todos os animais, todas as plantas, etc. O ser humano, ele, por ter um potencial criativo, de linguagem, de autopercepção, de autoconsciência, ele precisa ser treinado, né? Que acontece principalmente na infância. Então, e como a gente vive no mundo da forma, no mundo da matéria, você vê que a gente recebe informação. Olha a palavra informação, é uma forma que entra, né? O prefixo in e forma. Então, as nossas fontes, as fontes
de informações alimentam a nossa mente. Então, observe que a primeira fonte de informação, ela é de segunda mão. Ela vem da sua família, da sua tradição familiar, da sua cultura, da sua etnia, do seu país, da escola, dos livros, tudo coisa da terceira dimensão. Então a pessoa vira católico, vira protestante, ou vira budista, ou vira isso, ou vira aquilo, ou gosta disso, ou gosta daquilo, influenciado externamente como informação de segunda mão. Então, essa é a primeira fonte de informação que atinge 90, mais de 90% da humanidade. A segunda é mediúnica, que são de entidades do astral da quarta dimensão. Aqui no Brasil, ainda se tem bastante possibilidade e oportunidade de entender isso, de saber que existe, por conta de religiões que trabalham esse aspecto. Como eu já mencionei, o Brasil e a Rússia são celeiros de médiuns. Mas em outros países, isso aí já é como se fosse uma doença grave. Eu lembro de eu atendi uma pessoa em Fortaleza, muitos anos atrás, e eu perguntei o que é que a trazia para a sessão de frequência de luz, né? Ela disse: eu moro nos Estados Unidos e em Nova Jersey, e eu sou médium, eu tenho mediunidade, e quando eu desequilibro, eu começo a perceber, ouvir vozes, a perceber imagens, entidades. E se eu for num psiquiatra americano lá no estado da Nova Jersey, e de falar isso, ele diz, ele me prende, ele chama o paramédico e leva direto para um hospital psiquiátrico. Eu não vou nem para casa pegar roupa. Então, ela disse, eu vim aqui para organizar meus chakras e afastar a entidade, porque eu estou desequilibrado. Então, essa é uma segunda fonte, que é uma coisa natural. A mediunidade é natural, a gente que perdeu isso. Outra coisa que é fonte de informação são as memórias de vidas passadas, que também vêm da quarta dimensão. Então, você pode acessar as vidas passadas de várias maneiras, né? Através de terapia, de hipnoterapia, regressão de memórias, às vezes de forma natural, por cerimônia xamânica com a ayahuasca, como eu já mencionei. E são coisas muito importantes que a gente carrega. E elas são muito contundentes e afetam a nossa vida 3D, como os casos dos traumas, das fobias, de medos, que a gente carrega no nosso inconsciente. A quarta fonte de informação, que são as mais importantes, elas são as intuições. Só que a gente perdeu a intuição. São as revelações, as inspirações, os insights, os chamados downloads do eu superior, do self, né? como chama o Jung. Onde a gente acessa as memórias do Akasha, né? A mente divina, a mente cósmica, a partir da 5 dimensão. E a outra fonte de informação importante são as canalizações dos seres de luz, né? Que são chamados de anjos, 5D e acima, né? A humanidade atual praticamente perdeu a intuição, né? A sua conexão divina ao eu superior. E isso é o que vai voltar nessa nova era de luz. Então, o estado de consciência
da humanidade, de uma forma simplificada, é a seguinte. Nós temos 3 círculos. Um círculo interno, um círculo externo e um círculo mais externo. Esse aqui é o chamado ciclo exotérico, fica do lado de fora. Esse é o ciclo do materialista, da pessoa no estado materialista, que é a grande maioria da humanidade, né? Vive no mundo da matéria, acha que o mundo é dinheiro, é carreira profissional, é ostentação, não acredita na reencarnação, não acredita em nada, vive no mundo da matéria, né? Então, aqui é grande parte a maioria da população. Existe um segundo círculo intermediário, que é o chamado esotérico, né? As pessoas que estão aqui nesse curso, ou em outros cursos, que leem livros de autoajuda, leitura espiritual, seminários, seguem guru, seguem religião, são esotéricos, né? Já é uma quantidade de pessoas bem menor. O esotérico, ele ainda está na busca, né? Ele ainda não se encontrou. O que eu chamo o grande encontro, né? O grande encontro do eu inferior, do ego, com o eu superior. Então, grande parte das pessoas, e você pode fazer aqui a sua autoavaliação, se você é um esotérico ou não. E existe aqui um núcleo central que é chamado de místico, né? O misticismo é o que estuda os mistérios da natureza divina, né? O místico, ele é um iniciado no conhecimento sagrado das leis divinas, né? Então, como nós vimos, o místico, existem as religiões e existe o núcleo místico, por exemplo, do cristianismo, é a gnosis, o gnóstico, né? Da teosofia, quem despertou, iniciado, é o místico, do hebraico, do judaísmo, é a cabala, e do islamismo, da religião islâmica, é o sufismo. Então, quando você vê as pessoas todas aqui fora, né, do cristianismo, das religiões cristãs, do islamismo, eles estão aqui fora. À medida que ele começa a abrir a mente para outras religiões, para outras realidades, ele se transforma no esotérico, até que ele vai ter a sua revelação, que é um processo individualizado, singular, peculiar, onde a pessoa tem a conexão ao eu superior, né? Ainda é um processo difícil, mas ele está sendo cada vez mais abrangente pelas vibrações cósmicas atuais e pela ajuda de seres de luz. A gente vai aprofundar muito isso durante o curso. Então, eu gostaria de que vocês aí, depois, hoje à noite, refletissem, né, em que aspecto você se encontra, né, na sua jornada, na sua caminhada. E está tudo certo, né, que cada um tem o seu nível, a sua jornada. As pessoas perguntam, né, como é que eu sei que eu estou recebendo uma intuição e não uma coisa da minha mente. As pessoas pensam, coisa da minha mente, uma invenção da minha mente. A intuição, a revelação, primeiro ela vem com muita clareza, é uma clareza, não é cartesiana, não, ela é transcendental, né, cósmica. Você vê tudo com uma outra perspectiva cósmica de unidade, fora do normal, né? A segunda, ela é para o bem não apenas seu, não é egoísta. E ela vem com muito poder, né? É esse poder interno que permite a você ter a coragem
de fazer grandes transformações na sua vida, né? Então, reflita sobre isso aí. Vamos agora fazer um rápido tour cósmico, né, para a gente posicionar onde é que nós estamos, né? Isso aqui faz parte de uma apresentação que eu fiz lá na Flórida, está em inglês, mas tranquilo. Então, a NASA diz que existe um universo conhecido, né, de 200 a 400 bilhões de galáxias. Então, existem figuras na internet fantásticas, né, mostrando as galáxias, e cada pontinho desse é uma galáxia, né? Essa aqui é o exemplo da nossa galáxia, Via Láctea. Nós vamos falar um pouquinho dela melhor. Então, Milky Way, né? Via Láctea, galáxia, é a nossa galáxia. Ela é uma galáxia espiral. Aqui está o nosso Sol. E aqui está o nosso Sol, na periferia do arco, do braço de Órion, né? Então, você vê que ela tem vários braços. E esse modelo foi evoluindo, né? Então, existe um modelo antigo, que é esse aqui. Ela está em rotação, como tudo no universo, né? E aqui está o nosso Sol, tá vendo? E o nosso sistema solar está aqui. E esse aqui é o modelo mais moderno da NASA, de 2008. Isso aqui no meio é um buraco negro. E se tem um buraco negro, tem um buraco branco, a gente vai falar sobre isso depois. A ciência ainda vai descobrir isso, porque tudo tem que ter os dois polos, né? O positivo e o negativo. E aqui nós estamos girando em uma galáxia, em 400 bilhões de galáxias. E a Via Láctea, de acordo com a NASA, tem cerca de 400 bilhões de constelações. A constelação é um agrupamento de estrelas, né? Nós estamos descendo na direção do micro. Então, aqui está mais detalhado, né, a Via Láctea, o buraco negro, que atrai tudo, e aqui está o Sol, como nós já vimos, né? Aqui está Andrômeda, que é a nossa vizinha, next door, vizinha. Elas têm 1 trilhão de constelações e está a milhares de anos-luz. Diz a NASA que a Via Láctea está se aproximando de Andrômeda, né, em milhões de anos. Não tem que se preocupar agora com isso, não. Uma coisa importante é com relação ao Sol. Este aqui é o nosso Sol e tem vários sóis. Você vê que dentro do Sol tem como fosse um magneto, né, que sai do Polo Norte para o Polo Sul, o campo magnético. O campo magnético está aqui. O nome correto científico de Sol é chamado de magnetar, porque o Sol gera um campo magnético. A gente aqui na Terra só fala de campo eletromagnético, porque onde tem campo magnético, gera o campo eletromagnético. Forma um ângulo de 90 graus, como a gente estudou no... Pronto. Aqui está o nosso Sol. Aqui está a Terra. E a gente gira em torno do Sol em um ano. Período de um ano solar, né? E, por outro lado, o nosso sistema solar, então isso aqui chama-se de constelações zodiacais. Zodiacal é uma palavra grega antiga que significa o caminho do zoológico, né, dos animais.
Você vê que a maioria dos nomes do simbolismo das constelações são nomes de animais, por isso que é chamado caminhos do zoológico. E tem a chamada precessão dos equinócios, que aparece, vê que os equinócios são a cada janeiro 21, novembro, dezembro 21, e vai por aí. Então, o que vem a ser precessão dos equinócios? É o giro do sistema solar em torno dessas constelações. Existem 13 constelações. Existe aqui uma constelação chamada Ophiuchus. Essa constelação foi tirada manipuladamente do zodíaco verdadeiro do céu. Ophiuchus quer dizer serpente, constelação da serpente. É por isso que a história de Adão e Eva, ela aparece a imagem da serpente. A gente vai aprofundar esse assunto depois, que é importante ter essa compreensão das manipulações. Então, nós temos 13 constelações, 13 meses lunares de 28 dias, e se você multiplicar 13 meses lunares por 28 dias, que é o ciclo da Lua, você vai ter 364 dias do ano solar, né? Que varia um pouquinho, 364, 365 dias. Nós estamos aqui em Aquários, que entramos, né, no ano 2000 pelo calendário gregoriano da Igreja Católica. Nós viemos da era de Peixes, que foram mais 2000 anos, e aqui, antes de Peixes, era Áries, que é Cordeiro, e antes de Cordeiro é a era de Touros. Então, veja bem, a história da humanidade começa aqui, ó, em Touros, que é na era do Moisés. Aqui foi que começou a manipulação da consciência humana. A gente vai aprofundando isso aí, vamos paulatinamente para ficar bem claro isso aí de uma forma tranquila. Então, touro, cordeiro, peixes, e nós estamos aqui em Aquários. Daqui a 2000 anos tem Sagitário, depois vem aliás, Capricórnio, depois Sagitário e a Ophiuchus. A constelação das Pleiades, ela fica em Taurus. Ela está pendurada nessa constelação aqui de Taurus. Aqui está pendurada a constelação das Pleiades. Então, essa aqui é uma foto da ângulo. Tem fotos da NASA, né? Então, a constelação tem uma principal estrela, chamada Alcione, e tem 7 estrelas visíveis a olho nu, que é outra imagem, na astronomia ela é chamada de M45. 7 estrelas, pronto. Então, aqui é como a gente vê ela chapada, né, no plano, Alcione, Pleione, Atlas, Merope, Electra, etc. E o nosso Sol, ela faz parte da constelação das Pleiades. Só peço um minutinho para vocês, só um segundo, eu volto um minuto.
Então, continuando. Então, é importante a gente entender isso, né? O nosso Sol é como se fosse a oitava estrela, como a gente enxerga a olho nu, porque antes do telescópio a gente só via 7 estrelas a olho nu. Então, a principal estrela é Alcione, chamada Alfa na astronomia. Aí vem Merope, Maia, Lésbica e tal. Observe aqui essa estrela chamada Maia. Os povos maias, né, da América Latina, as suas almas vieram de Maia. Por isso que eles são chamados de maias. Os Cherokees, peles vermelhas na América do Norte, eles dizem: nós viemos de Alcione, de uma estrela, a principal, de um planeta, né? As almas de um planeta na principal estrela das Pleiades. Os incas, no Peru, eles também tinham devoção às Pleiades, né? Que são estrelas azul e branca, como você consegue ver aqui, ó, a cor dessa estrela. Então, nós estamos aqui girando em torno de Alcione, como nós vimos antes, num período de 26 mil anos, onde o nosso Sol vai girando em torno, precessando, né, como se diz tecnicamente, ao longo de 13 constelações zodiacais. Aqui tem um pouco mais de detalhes, né? Então, aqui aparece essa figura preta, que a gente não vai entrar em detalhes, mas a gente vai entrar em detalhes depois, que é o planeta Nibiru, que é o planeta dos Anunnakis, que eu recomendo a vocês que dêem uma pesquisada na internet sobre Nibiru, ecólogos, etc. Bom, então, Alcione, como é a principal estrela, ela gera um tubo de luz chamado de cinturão de fótons. Fótons quer dizer luz, né? E aumenta a vibração. Então, durante esse período de 2.000 anos, a gente está submetido a essa alta vibração da luz e que se falou tanto sobre isso a partir do ano 2012, porque foi quando o calendário maia terminou, né? Começando o novo ciclo. Na tradição hindu, essas eras aqui são chamadas de trevas, ou Kali Yuga, em sânscrito. Então, faz 12.000 anos, olha quanto tempo a gente vem reencarnando numa baixa vibração cósmica. E aconteceram muitos eventos, muitos traumas, como o grande dilúvio e outras coisas mais, desses 2.000 anos, que a humanidade, e mais manipulações religiosas, que a gente vai abordar isso profundamente mais adiante, a gente foi perdendo a nossa conexão com a natureza divina, a gente perdeu a memória. Então, aí foi quando surgiu o chamado patriarcado, né, que a gente vive hoje. Você vê que o domínio é do masculino, do macho, do patriarca, né? As religiões, você vê a religião, o Antigo Testamento só fala nos patriarcas. As igrejas só tem padre, né, os rabinos,
pastores, né? E os cordeiros seguindo atrás, né? Então, a humanidade ela ficou muito focada no hemisfério esquerdo racional, o mental concreto, como nós já vimos anteriormente. Então, houve a necessidade de uma ajuda espiritual, através de uma hierarquia espiritual, que a gente vai falar também, chamada Grande Fraternidade Branca, que enviou avatares, que são pessoas já despertas, para ajudar a despertar a consciência da humanidade. Então, esses seres a gente conhece como Buda, Krishna, Krishna, né? É o pai do hinduísmo. Ele mesmo não criou nada, mas os seus sucessores criaram o hinduísmo. O Buda, sucessores, seus devotos criaram o budismo. O Lao Tse, o Lao Tzu, né? Deu origem ao taoísmo. E o Jesus, aqui no mundo ocidental, deu origem aos seus seguidores ao cristianismo, e o Maomé ao islamismo, né? E agora, de forma ainda mais enfática, ajuda de anjos, de seres de luz, né? Porque a humanidade caiu muito na sua consciência. Então, você observa aqui o seguinte: que nessa era que a gente está entrando, 2021, né, nós estamos movendo aquelas pessoas que se encontram no topo da pirâmide, né, de Maslow, elas estão expandindo a sua consciência, desenvolvendo o seu lado intuitivo, né, o seu lado feminino. O gênero não tem nada a ver com gênero, temos a ver com aspectos do masculino e do feminino, né? Somos todos seres andrógenos, na realidade. Então, a humanidade ela está entrando num novo ciclo de consciência a partir das vibrações cósmicas que irradiam na era de Aquários e sobre a vibração do cinturão de Fóton de Alcione. Então, isso aí se chama de nova era, era da luz. O livro Apocalipse trata disso, não vou falar disso, o calendário maia, etc. Observe que as religiões elas surgiram em anos recentes. E antes disso, a gente olhava para o céu, com os nossos hemisférios harmonizados, e a gente via aqui, lá há 4.000 anos atrás, a gente via o simbolismo do touro, da constelação do touro, como uma divindade celestial. Não é por isso que, quando o Moisés foi se encontrar com Deus, Javé, o Deus dos judeus, quando ele voltou, os judeus tinham voltado a adorar o touro, o bezerro, fizeram um bezerro de ouro, e o Moisés ficou muito irado, quebrou as tábuas dos 10 mandamentos e matou mais de 3.000 judeus, como está na Bíblia, em Gênesis. Quando continuou a era do Cordeiro, a gente, no período de 2.000 anos, é importante que você visualize isso, né? Nós mesmos, outras encarnações. No período de 2.000 anos, a gente encarnou muitas vezes, né? Dá para encarnar aí umas 15, 20 vezes. Então, Jesus, quando chegou aqui no início da era de Peixes, no final da era de Áries, ele se referia àquele povo como: eu sou o Cordeiro de Deus. Olha que é importante compreender isso. Porque nós, naquela encarnação, naquele momento, todos nós na Terra víamos as estrelas como divindades.
E a gente foi perdendo isso. Então, por isso que Jesus diz, eu sou o Cordeiro de Deus. Quer dizer, olhem para mim, um cara aqui encarnado, como se fosse o representante de Deus na Terra. E aí, por isso que o ano, a partir de Cristo, né, o ano cristão, começa no ano 1 da era de peixes. E é por isso que o símbolo do cristianismo é um peixe, né? E a maioria dos discípulos de Jesus era um peixe. E, na realidade, Jesus tinha 13 discípulos, né? Você vê que é ele mais 12, que dá os 13, né? Então, quem estuda gnoses, astrologia, essas coisas, existe uma correspondência na Última Ceia, na pintura da Última Ceia de Leonardo da Vinci, que representando cada discípulo, representando uma constelação. Então, nós estamos chegando aqui na era da intuição, na era da consciência. E nós vamos ter várias encarnações aqui nesse período de 2000 anos. E o livro Apocalipse, que a gente vai abordar mais para o final do curso, ele trata disso em profundidade. Muito bem. Vão anotando aí as questões de vocês. Deixa eu... Vamos ver isso aqui. Essa figura, ela é uma figura canalizada que nós recebemos em 2006. Ela faz parte da canalização do livro da terapia frequência de luz. O ser humano é uma ponte de luz entre o Pai Sol. A gente precisa começar a enxergar o Sol como uma divindade masculina, que a gente esqueceu, e a Mãe Terra, a Mãe Gaia. Então, aqui um pouquinho de astronomia, né? O Sol tem um núcleo, que é uma bomba atômica, né? Tem essas várias camadas. O que a gente vê é essa camada amarela, com os nossos olhos, né? Olhando da Terra, é chamada camada de convecção. E existe uma última camada, que é violeta, que tem a forma de um toroide, de acordo com a NASA, girando, e é chamado de corona, ou coroa. É por isso que as explosões solares é chamada de ejeção de massa muscular. Quando ela dá as explosões atômicas, elas jogam, chamado também vento solar, e jogam um vento solar de matéria cósmica, né, que sai da corona. Por isso que chama ejeção de massa coronal. O nosso Sol particular, né, nesse cantinho do universo, a sua luz projetada num cristal, num prisma ou até na água, ela gera um espectro visível de 7 cores que a gente percebe no arco-íris, que é o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul celeste, azul índigo e violeta. Como a gente vai ver mais adiante, nos conhecimentos do mestre Trismegisto, do hermetismo, diz assim: como é em cima, é embaixo, como é embaixo, é em cima. Hoje, a ciência chama isso de teoria holográfica, do holograma, né? Que é a mesma coisa. É só o nome moderno. E a Terra, que está embaixo, do nosso planeta Gaia, a Mãe Terra, ela tem um núcleo de ferro incandescente, por isso que é vermelho.
Tem o manto que esfria, que fica laranja, que é um plasma. A luz do Sol predominante, amarela, ela atinge a superfície da Terra em termos de frequência, nós estamos falando aqui de frequência, né? Porque a cor é uma frequência. A camada acima da Terra, da superfície da Terra, é o verde do reino vegetal, que na cidade você não perde, mas aqui no Instituto Pleiades, no meio da Mata Atlântica, só tem verde, né, nas florestas. Acima do verde da floresta tem o céu, como a gente vê por baixo, que é azul celeste. A camada externa da Terra, chamada ionosfera, é azul índigo, como a gente enxerga. Quem viu isso primeiro foi o Yuri Gagarin, há 60 anos atrás, primeiro astronauta a sair da atmosfera da Terra. E a última camada da Terra, chamada exosfera, que faz a proteção do vento solar, que você consegue ver aqui. Ó. Então, o Sol, ele gera 7 frequências que a gente enxerga. E os nossos chakras são como sintonizadores vibracionais, como fosse estação de rádio receptora. Você sabe que no magnetismo, né, quando existe a mesma frequência, a ressonância magnética, você consegue captar a informação. Aí vem novamente a questão da informação. Então, nós temos uma estação de rádio transmissora, né? Uma FM alguma coisa, ou uma televisão, ou um celular, e você precisa de um radioreceptor, que entra naquela ressonância, naquela frequência, então você consegue captar as informações que estão sendo transmitidas. Então, o nosso celular, o nosso smartphone, na realidade, o número que a gente usa internamente não é um número, mas sim é uma frequência exclusiva do seu aparelho, e quando você disca outro número, você disca outra frequência, então você faz a conexão magnética e a troca de informações. Então, a gente vai aprofundar muito mais, isso aqui é para ter uma visão geral, para a gente ir abrindo a nossa mente para o ser humano holístico que nós somos. Né? Então, nós temos um corpo físico ainda dual, né, com o hemisfério esquerdo racional, que domina o lado direito do corpo, por isso que a humanidade é destra. E temos o hemisfério direito intuitivo, como nós já vimos rapidamente, que controla o lado esquerdo do corpo físico. Então, é como se fossem 2 processadores cerebrais desse robô biológico que somos nós. E nós temos 3 corpos sutis, que são corpos quânticos vibracionais. O primeiro é esse azul claro, chamado de duplo etérico no Espiritismo, é um nome muito apropriado, mas é também chamado de corpo etérico, de éter, né? Corpo etérico. Na Rússia, chamado corpo bioplasmático, corpo vital, que é o corpo que dá vida ao corpo físico, e corpo das sensações. Quando a gente sente uma dor, um desconforto, na realidade é um bloqueio, geralmente nos meridianos da acupuntura, da tradicional medicina chinesa, como estudado profundamente na medicina chinesa, né? E também na medicina ayurvédica, que tem mais conhecimento sobre os chakras e os nadis. Os nadis da acupuntura são aproximadamente equivalentes, em termos de circuito, aos meridianos da acupuntura chinesa. Esse corpo, ele é azul claro, da cor da atmosfera da Terra. A gente vai aprofundar isso depois.
O próximo, ele fica aproximadamente a uns 10, 15 centímetros, e a gente vai fazer experiência na próxima semana ou na outra sobre esse corpo. E vou pedir no final de hoje, do curso, para vocês fazerem alguns experimentos com vocês mesmos durante a semana sobre esse corpo. O próximo corpo, o próximo campo, né, é o chamado corpo emocional ou astral. Aqui é onde vibram as nossas emoções. Nós somos seres emocionais, é uma característica do mamífero, que tem um cérebro emocional chamado sistema límbico. A gente vai estudar um pouquinho mais aprofundado também. Nós vamos passo a passo. E o último corpo, o último campo é o corpo mental. Antes de entrar no corpo mental, vocês sabem que o corpo astral ele é influenciado pela vibração dos astros, da Lua, do Sol, das estrelas, dos planetas do Sistema Solar, como é estudado profundamente na astrologia e também na medicina chinesa, na medicina ayurvédica e na medicina tibetana, que leva em consideração esse aspecto holístico do ser humano que tem uma influência muito importante de acordo com a primeira respiração, quando a gente sai do útero da mãe, né? E o corpo mental, que é a última camada, que é o que chamamos de a nossa mente. A mente é amarelo dourado e a mente é solar. A gente vai aprofundar mais isso aqui. Então, essas três camadas, etérico, emocional e mental, ela tem o nome de alma, de perispírito no espiritismo, de aura ou de campo áurico. Ou campo áurico. E agora você observa que os nossos 7 chakras, que estão alinhados com alimentando 7 glândulas endócrinas, que são glândulas de produção endócrina, quer dizer, elas produzem hormônios que entram diretamente no sangue, na corrente sanguínea, que é a pineal ou epífise, a pituitária ou hipófise, ou terceiro olho, né? Esse chakra é chamado chakra coronário ou da corona, e o nome dele deriva da corona do Sol. O chakra laríngeo, que é alimentado pela energia azul, a luz verde do Sol. Temos o chakra cardíaco, importantíssimo para a saúde holística, que é onde está a glândula timo. Timo vem do grego antigo, que significa energia vital, é o que dá vida, né? Como vocês sabem, as vacinas, que elas fazem é ativar o sistema imunológico para combater os vírus, mais variados vírus. Ele é verde. A próxima camada é amarelo. Você vê que interessante, a própria medicina ocidental chama isso aqui de plexo solar, quer dizer, plexo do Sol, e fica a pergunta, como é que eles sabem? Né? Ele não sabe mais, ele esqueceu a origem disso, da alquimia. A gente vai abordar um pouco sobre isso. O próximo é a cor laranja, que é a parte sexual, as gônadas masculinas, que são os testículos, e a gônada feminina, que são os ovários. E aqui nós temos o chakra básico, que é vermelho, que são as suprarrenais ligado ao cóccix. Então, você vê que os nossos 7 chakras são alimentados de cima do Pai Solar, com as 7 vibrações
como a gente enxerga do arco-íris. E, ao mesmo tempo, nós somos alimentados pela Mãe Terra. Por isso que eu coloquei aqui, o ser humano é uma ponte de luz entre o Pai Sol, energia masculina, e a Mãe Terra, energia feminina, Mãe de Gaia. Então, aqui você vê o vermelho do Sol, do núcleo do Sol, desculpa, o vermelho do núcleo da Terra, aí está em pé com uma antena apontando para o centro da Terra, né, que é o cóccix. É a contraparte da pineal, que é uma antena apontando para o cosmos, para o céu. Essa antena capta a vibração do núcleo de ferro da Terra, e aqui dentro da coluna espinhal são produzidos os glóbulos vermelhos, que contêm hemoglobina, e a hemoglobina é vermelha porque contém ferro. Esse ferro que é produzido dentro da coluna é alimentado pelo núcleo da Terra. É por isso que quando a pessoa bloqueia o chakra da base, ela tem problemas de insegurança, problemas de anemia, problemas graves de sangue, boca ferritina, etc. O núcleo da Terra, que é laranja, que esfriou, o núcleo que esfriou fica laranja, alimenta, entra em ressonância, vamos chamar assim, com o chakra sexual, e entra em ressonância com o que vem do Sol. O amarelo que vem do Sol, que está irradiando na superfície da Terra, entra em ressonância no plexo solar, que é a cabeça do pâncreas, né? Aqui onde tem o duodeno, aqui abaixo do osso externo. O verde da natureza das plantas entra em ressonância e ativa o sistema imunológico no timo, por isso que a pessoa tem contato com a natureza, ele ativa o sistema imunológico. A parte da estratosfera, que é azul, o azul celeste que a gente vê olhando o céu de baixo, entra em ressonância com o chakra da tireoide, e recebe a luz do Sol. A superfície externa da Terra, a ionosfera, entra em ressonância com o chakra frontal, que é a pituitária, e a última camada por fora da Terra, que é a exosfera, que é violeta, entra em ressonância com a corona do Sol. Então, este é o verdadeiro ser humano, divino. Quando você tem todos os seus chakras harmonizados, você desperta a sua consciência. Muito bem, já são 9h05. Vamos dar um intervalozinho de 5 minutos e aí a gente já coloca as perguntas, tá bom? Então, 5 minutos de intervalo.
Muito bem, estamos de volta. Então, estão todos aí? O Eduardo tá gravando, viu? Não sei se você vai gravar as perguntas. Eu vou só continuar mais uns 5 minutinhos e aí vou parar para perguntas, viu? Então, vamos lá. Ok, aparece aí agora. Alô? Tudo Aparece ok, a Eduardo. relação Como cósmica. já. Então, para a gente concluir aqui, isso aqui é para você perceber o que é o funcionamento da intuição na prática, né? Nós vimos essa figura anterior, vimos essa aqui. Então, essa figura, ela foi uma figura canalizada, né? Eu estava num estado místico muito elevado, acordado, né? Acordei de madrugada em 2006, não lembro a data exata, e apareceu essa imagem em minha tela mental. A única diferença é que ele estava com as mãos para cima, como um homem vitruviano de Leonardo da Vinci. E além da imagem, toda a clareza que eu compartilhei um pouquinho aqui com você, né? Do papel do ser humano de uma perspectiva cósmica, né? Então, essa imagem ela é exclusiva de frequências de luz, né? Alguém pode copiar, mas ela veio assim. E depois, voltando aqui, essa complementação ela já veio quando eu estava na Rússia, na prisão, que foi um período também de grande conexão intuitiva, né? Era como um grande retiro espiritual. Então, a gente não questiona, a ciência não questiona por que o ser humano tem 7 glândulas endócrinas, né? Por quê? A resposta é porque Deus fez assim. Por que o raio do Sol tem 7 frequências, tem 7 cores, né? Ninguém pergunta por que não é 6, por que não é 8, por que é 7. Por que a semana tem 7 dias? Por que tantas coisas têm 7? E aí a resposta, também lá na Rússia, veio assim, ó. Os 7 raios do Sol, esses 7 raios que o Sol retransmite para a humanidade, para a Terra, ela retransmite para a Terra, o Sol funciona como se fosse um espelho. Visualize isso, que é outra coisa muito importante para você desenvolver a sua intuição, sua criatividade. Visualize isso. Então, nós temos aqui o Sol,
debaixo da constelação de Alcione, onde tem 7 estrelas. É por isso que são 7, as 7 mais poderosas. Então, o Sol, que está aqui abaixo, como a 8ª estrela, ela, imagine isso, visualize ela como se fosse um espelho ou uma antena retransmissora. Então, ela recebe as 7 vibrações das estrelas das Pleiades e retransmite para baixo. Então, o raio de luz do Sol, ela tem 7 vibrações que vão alimentar os 7 chakras e as 7 camadas da Terra. Então, na realidade, os nossos chakras, elas não são alimentados pela luz do Sol, mas, na realidade, pela luz das Pleiades. Então, eu pediria a vocês que meditassem sobre isso. Então, essa é a relação cósmica do ser humano. E tinha que ser assim, porque o que está embaixo é como o que está em cima. Então, aqui é embaixo, está como o que está em cima, que é o Sol. Mas o Sol, da perspectiva das Pleiades, já está embaixo. Ele tem que ser do jeito que é, como assim, né? Assim vai. No livro Apocalipse, que nós também, de forma intuitiva, recebemos a revelação, Apocalipse significa revelação, esse livro já está escrito, mas ainda não recebi a ordem de publicá-lo, então eu tenho falado algumas coisas de forma parcial, né, vamos dizer assim. Então, no Apocalipse 1:20, ele fala esse aqui como está escrito lá, né? Esse é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita. Então, a gente vai ver lá que esse que está falando, né? A consciência que está falando da minha mão direita é a consciência do logo solar do Sol. Porque o Sol é um organismo, do jeito que a Mãe Terra, Gaia, também é um organismo. Então, no Apocalipse, você pode pesquisar lá na Bíblia, no Novo Testamento, o último livro é Apocalipse, Revelação. E o João, quando recebeu essa revelação, ele estava numa prisão na ilha de Patmos, que era uma prisão romana na época. E eu, para decodificar, estava numa prisão na Rússia. Você vê que prisão é muito bom para revelação, né? Bom, então, esse é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita. E dos 7 candelabros. Ele também chama as estrelas de candelabro. Olha que interessante. Ele diz assim, ó, as 7 estrelas são 7 anjos. A gente já não vê mais a estrela como um anjo, como antigamente. E das 7 igrejas. O que se chama na igreja no Apocalipse, na realidade, ele está se referindo aos chakras. Os chakras são lugares sagrados, né? Os lugares mais sagrados de uma perspectiva cosmológica são os nossos chakras, porque eles são alimentados por anjos, né? Que são as estrelas, está vendo? Existe uma outra passagem no Apocalipse que diz assim: as estrelas são mensageiros de Deus, do Deus cósmico, né? E aqui tem uma muito interessante, diz assim, Apocalipse, livro 2, versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso, você vai ver, eu vou aprofundar isso depois, é o chakra coronário. Então, ele diz assim, esses são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, que é o Sol, e anda entre os 7 candelabros de ouro, que são as 7 vibrações das Pleiades.
Aí ele diz assim: contra você, isto é, igreja de Éfeso ou chakra coronário, porém tenho isto: você esqueceu o seu primeiro amor. E qual foi o primeiro amor da humanidade que nós esquecemos? Foi o sol. O sol sempre foi o nosso primeiro amor. Mas a humanidade atual esqueceu, ela não vê mais o sol como uma divindade. Olha aqui que interessante. Vamos ver essa questão. A data de nascimento de Jesus, a data de Natal, é uma data xamânica, uma data pagã, em 25 de dezembro, né? A gente chama Jesus Cristo, como fosse Jesus o nome e Cristo o sobrenome. Mas na realidade não é, é Jesus o Cristo. E Cristo vem da palavra grego antiga chamada Christos, com K, que significa o sol. Então, na realidade, é Jesus o sol, como é Gautama Buda. Buda em sânscrito quer dizer iluminado, o sol. Então, é Buda o sol. Existe um filme que mostra isso em detalhe, chamado Zeitgeist. Esse é o título do filme, Zeitgeist, o filme. Zeitgeist é uma palavra alemã que significa o espírito do tempo, comportamento do tempo. Ele vai mostrando em detalhes. Então, nós temos o equinócio de inverno no hemisfério norte, que é o dia 21 de dezembro. No dia 22, ele tem um alinhamento com a estrela polar, com a cruz polar, um alinhamento com Sírius e com as três rainhas. A gente chama aqui no hemisfério sul as três rainhas. No hemisfério norte são os três reis. Isso aqui deu origem aos três reis magos. E se você olhar no Sol, que eu não consigo mostrar aqui, existe um alinhamento entre Sírius, que é uma energia masculina, as três Marias, que é o cinturão de Órion, a constelação de Órion, e depois, no alinhamento, vem Alcione nas Pleiades. Se você pegar o Google Sky ou estudar aí, você vai ver que é Pleiades, os três Marias do cinturão de Órion e Sírius. Então, o Sol fica morto na linha do horizonte dia 22, 23 e 24. No dia 25 de dezembro, o Sol começa a subir. Então, e aí eu peço a você para fazer uma abstração, né? Então, a gente enxergava o Sol como o nosso primeiro amor, que era quem dava vida à vida na Terra. E no hemisfério norte, você sabe que no inverno não tem vida, né, por causa da neve. Então, no dia 25, o Sol começava a subir, então foi colocada uma data real do nascimento do Sol. Mas como houve a manipulação pela Igreja Católica, que foi feita pelo imperador Constantino, colocaram o nascimento do Mestre Jesus no dia 25 de dezembro. Isso é uma manipulação. E se você pesquisar, os deuses solares, eles são em 25 de dezembro. Eu coloquei aqui errado, 25. Então, você vê Hermes Trismegisto na Grécia, o nascimento de Buda, o nascimento de Zaratustra, da Pérsia, Dionísio na Grécia, Krishna, o Mestre Jesus, o Horus na Grécia Antiga, Mitra, e assim vai. Na realidade, esse simbolismo aqui de todos o nascimento
no dia 25 de dezembro, na realidade, é o nascimento de seres iluminados, que são todos esses aí. Essa que é a realidade que foi manipulada. Então, fazendo novamente uma abstração entre você encarnado há 13 mil, 12 mil anos atrás, quando era o alinhamento com a era de Ofiucos, a gente olhava para o céu, a gente estava aqui na Terra, né? Você está aqui olhando para o céu, vendo o Sol, o Filho e a Mãe, as Pleiades. Então a gente olhava para o Sol, Sun, você vê que Sun and Sun em inglês é a mesma pronúncia, um escreve S-U-N, o outro escreve S-O-N. Então a gente via o Sol como Jesus, por isso que tem aqui o simbolismo, tá vendo? Ó? Da coroa, que é o Jesus, o Sol. A coroa de espinhos de Jesus também simboliza o Sol. A palavra Inri também é um simbolismo, a energia do fogo, do Sol. E esse mudra, que aparece aqui na mão direita, tá vendo? É um mudra dos elementos da natureza, que é uma saudação ao Sol. Então, se você olhar os ícones de Jesus, principalmente os ícones da Igreja Ortodoxa russa, está cheio de imagens de santos todos fazendo esse mudra com a mão direita, que é a mesma mão direita que se refere no livro Apocalipse. Então, o Pai Solar é o Sol, nosso primeiro amor, energia quente, masculina, né? Yang, o Filho, que dá luz, calor e vida, é uma divindade masculina, né? É por isso que Jesus foi considerado associado ao Sol. E por trás do Sol, a gente vê as Pleiades com o seu manto azul e branco, tá vendo? É por isso que o manto da Mãe Maria, que a gente associou à mãe biológica de Jesus, tem o seu manto, a sua vibração azul e branco, né? Que é uma energia feminina. O azul traz conforto, traz acolhimento, e o branco traz paz. É uma divindade feminina, né? Então, essa apresentação aqui, na realidade, é para começar a chacoalhar, a mexer com seus neurônios, para você ir abrindo a consciência, para resgatar, na realidade, a sua consciência que a maioria de nós perdemos, né? Aqui você vê novamente que na imagem de Jesus, da Mãe Maria, com seu manto azul e branco, aparece 13 estrelas, está vendo? Aliás, deveria ser 13 estrelas, mas na realidade são 12 estrelas, está vendo? E essas 12 estrelas simbolizam as 12 constelações zodiacais. Na realidade, ela deveria ter 13 estrelas, se não houvesse a manipulação do tirado ao fio fora, né? Porque as Pleiades, né, ela já faz parte da constelação de Touro, que faz parte da constelação zodiacal. E aqui você observa que tem uma serpente, tá vendo? Olha, essa imagem aqui está melhor. Então, aqui aparecem as estrelas no céu, a constelação, e essa serpente simboliza a era de Ofiucos, a era da serpente, que foi, como nós vimos anteriormente, foi na outra época que tinha o cinturão de fótons irradiando em Aquários agora e anteriormente em Ofiucos, na era da serpente. Quando você vê a relação com a serpente, você vê aqui novamente a Nossa Senhora da Conceição, que é o sincretismo religioso de Iemanjá. Parece novamente a história da serpente. E o manto azul e branco é simbolismo da vibração das Pleiades, como a gente vê no manto daquela freira lá da Índia, né, que tem a sua faixa
Madre Teresa de Calcutá, né? Sua faixa azul e branca aqui. Kuan Yin, que é a mãe da misericórdia, a mãe divina, do lado do Oriente, que é a mãe do Buda, a mãe do Krishna, né? É a deusa da misericórdia e do karma. Então aparece aqui Kuan Yin sendo carregada por uma serpente. Então você observa que a serpente ela tem outro simbolismo no Oriente. A, a, a serpente é considerada divina. E no mundo oriental judaico, desculpa, no mundo ocidental judaico, a serpente foi demonizada, né? Porque é aquela história de Adão e Eva. Então, a Kuan Yin também é simbolizada como a mãe da misericórdia com 1000 braços, né? Quer dizer, ela pode socorrer a todos nós de uma só vez. E no hinduísmo, em Vedas, ela está associada a críticas. Críticas, em sânscrito, é a constelação das Pleiades. E, muito interessantemente, críticas, em sânscrito, significa a fêmea que faz o julgamento da humanidade. Este é o simbolismo de críticas das Pleiades. Então, significa fêmea, quer dizer, uma energia feminina que faz o julgamento da humanidade. E o Mestre Jesus dizia que no final dos tempos, quando ele voltasse, que é na era de Aquários, haveria o julgamento da humanidade, a separação do joio das trevas, né? Então, basicamente, para a aula de hoje, é isso aqui. Então, finalizando, né? Durante toda a sua peregrinação de poucos anos aqui na Terra, Jesus dizia que voltaria no final dos tempos, né? É por isso que muitas religiões acreditam que Jesus volta e vai salvar as pessoas que são seguidoras daquela religião específica, né? E os restos que se explodam. Mas existe uma... Jesus sempre diz, só quem sabe a data, porque perguntava a data do seu retorno, ele dizia sempre, só quem sabe data de hora é o Pai que está no céu, mais ninguém. Mas na Bíblia cristã, em Lucas 22:10, ele dá uma dica, né? Ele diz assim, ó, tanto que vós entrardes na cidade, que é a cidade de Belém, de Jerusalém, vos ao encontro um certo homem que levará uma bilha de água, uma jarra de água, e seguindo até a casa que ele entrar. E lá eu estarei, né? Isso se refere à era de Aquários, né? Então, a jarra de água, derramando água, né? A água, que é um elemento água, a gente vai ver sobre os elementos da natureza, é um homem no ombro esquerdo, não é no ombro direito, né? Que o ombro esquerdo fica ligado ao hemisfério direito, que é o lado da intuição. Então, o retorno de Jesus não é o retorno do Jesus histórico, biológico, né? É o retorno do despertar da consciência crística, do Cristo interno no coração de cada ser humano que desperta a sua consciência, né? Então, na realidade, somos, durante essa era de Aquários, haverá muitas pandemias e muitas aberturas de selos, para que possa haver a separação do joio do trigo, né? Das almas que despertarem para as almas que vão largar o planeta, que vão para outras orbes, né, mais atrasadas, e serão arrastados pelo planeta Nibiru, Ophiuchus, Marduk, Hercólogos, vários nomes, né? Então,
esta aula ela tem esse propósito realmente de mexer com seus neurônios, né? O seu lado racional, o seu lado cognitivo, para que você consiga sair da caixa, né? Que a gente, nessa prisão mental que vive a humanidade atual, certo? Muito bem. E finalizando, Lucas 8,17 diz assim: porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, e nem escondida que não haja de se saber se vir à luz, né? Então, nós estamos nessa era, nesse momento, e, e aqui encerramos essa primeira aula. Muito bem. Vamos voltar à nossa apresentação aqui. Muito bem. Vamos encerrar agora interromper a gravação.